Fala galera, bom dia! Estamos aqui em mais um programa do Luiz Talks, o podcast que movimenta ideias, e hoje é um papo ali super cabeça com alguém que eu conheci no digital, como sempre eu conheço a pessoa sempre no digital, e trouxe ela aqui presencial para bater um papo comigo. E hoje o tema é por que produto não vende sozinho. Arquitetura por trás de uma marca e negócio que cresce. Isso aqui eu tô com várias perguntas, porque por que que não vende sozinho? E hoje eu convidei a Natália Figliolha. Nath, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje batendo um papo sobre o go-to-market. Eu que agradeço, viu, vim aqui bater um papo exatamente por causa disso. A gente vive, né, e respira tanto digital, é tudo por escrito. Eu sinto falta de falar de negócios assim, Olho no olho no olho, tete a olho, tete. responder perguntas ao vivo, sabe? Essa troca ela é muito importante. Eu acho que é algo, tem os ônus e os bônus do digital, né? E Serve a Deus e ao diabo. Aí tem que saber aproveitar ali. Mas é legal porque eu conheço a galera no digital, mas eu já me sinto tão próxima da pessoa que bate papo e conversa, que quando chega no presencial, às vezes as pessoas falam: é a primeira vez que vocês estão se conhecendo presencial? Eu falei: mas nem parece. E a Isso já gente que fica faz íntima. parte de alguns grupos, né? Às vezes a gente encontra em eventos como se fosse amigo de longa data. Nunca viu, mas a gente se relaciona Eu digitalmente. acho isso muito massa. E daí vem a beleza do digital, é quebrar barreiras, né? Mas Barreiras. ao mesmo tempo nisso fica essa afinidade que não foi desenvolvida no vínculo, né? Você vê, qual é a chance de eu esbarrar com você nesse mundão? A gente quer um pouco, do digital, mas de áreas diferentes. Geograficamente já é uma chance, né? Quase É, 1h30 de, de de distância. distância. Mas a gente participa do grupo Mulheres de Growth, então foi lá que a gente se conheceu. Aí eu já convidei a Nath aqui para bater um papo, mas só para a gente dar um start. A Nath Sim. trabalha com go-to-market, nem todo mundo conhece esse termo, principalmente quem não é da área. Explica para a gente de forma simples o que que é essa área, como que ela começou na sua vida. Eu acredito que o melhor modo de falar do Goldmart, porque ele é uma proposta que está sendo amadurecida no mercado, né? Tanto que eu já ouvi até termos no LinkedIn que quando usavam GTM achavam que era o Google Tag Manager. E não é. Eu confesso que quando eu li a primeira vez eu também achei. Muitos que ficam repercutindo, o GTM de tal produto, o Go-to-Market de tal produto. E eu acho que eu parto da premissa que o Go-to-Market, primeiro que ele é estrangeiro, né? Ah, o A gente, brasileiro gosta de é, um terminho, ó. e quando vem nessa narrativa de territórios que não são, né, os nossos, a gente vai encaixando conforme percebe o mercado. Mas assim, no mercado de startups, inovação, ele já é mais visto, ele é visto como lançamento, go-to-market, estratégias de como você coloca um produto, projeto ou negócio ao mercado. Legal. Quando a gente leva isso, e eu não sei se alguém já levou esse tipo de estratégia para pequenas e médias empresas e negócios independentes, é um trabalho que eu tenho feito, é muito pautado em cima de lançamentos. Só que não é só o lançamento, até o nosso modo de entender o que é um lançamento ou como o mercado do infoproduto modelou o lançamento, ainda falta o mercado, que é o go-to-market. Então, assim, em resumo, o go-to-market é uma conversa que a gente tem trazido à tona. Algumas mentes maravilhosas falam da tratativa de go-to-market ser um modelo que vai a mercado como marketing, vendas e customer success. Exemplo, a Wine by Design, que é uma consultoria global, ela trata o go-to-market nessa versão mais estrutural. Uhum. Eu que venho de uma liderança de marketing há mais de 15 anos, eu sempre tratei o go-to-market como capilarizar o conteúdo, o projeto, os negócios a mercado, então muito através de posicionamentos, narrativa, construção de marca e o próprio marketing. E no infoproduto era lançar, então veio de fórmulas de lançamento, como que você
No final das contas, qual é o meu trabalho aqui com você? É exatamente fazer um merge. Como que a gente conecta e vamos falar de go-to-market, vamos falar de ir a mercado? Qual que é a melhor arquitetura? Qual que é o melhor contexto quando a gente faz essa tratativa de intencionalidade de mercado? Como que o negócio vai ao mercado? É através dos canais? É através dos investimentos, tração, negócios, parcerias, enfim, existe N estratégias para a gente E não poder. só uma fórmula ali que é dado igual para Não, infoproduto. exemplo, né? A gente, novamente, nós viemos de o mercado de inovação e startup, até pela terminologia da língua inglesa, ele consome muito do americano, né? Do Vale do Silício, do americano. E lá, é uma coisa que eu tenho falado é que o founder americano não é o mesmo founder brasileiro. Quem está levando inovação no mercado americano, é claro que existe uma congruência de alguns perfis, mas a maioria lá, os investimentos é em dólar, a própria economia, como fomenta a parte de inovação, existe um vale do silício ali. Quando a gente traz para o cenário brasileiro, nós temos founders que muitas vezes vieram de áreas técnicas. Exemplo, eu já atendi e mentorei enfermeiro que viu uma oportunidade em algum movimento da cadeia de atendimento e criou uma inovação. Exemplo, um scan para uma. Então, eles vêm de um cenário que não houve fomento da inovação, de tecnologia nem nada, Foi a mas ele tem uma sobrevivência. real intenção sobre aquela jornada É o que mais de a gente vê vivência hoje, dele. né? E aí, o que acontece? A fórmula lá fora não entra aqui. Por quê? Porque ele já está partindo de um lugar que não é o mesmo lugar de quem está recebendo o investimento em dólares e vários dígitos. Às vezes aqui a maioria começa no bootstrap, começa nos fomentos, participando de redes que investem na inovação e eles concursos, né, Sim. editais. Então, nessa parte de narrativa, de entender como que eu consigo alavancar os negócios no cenário brasileiro, eu já descolo um pouco da origem dos termos e da inteligência criada para o go-to-market, para novos negócios e para a indústria de inovação, Sim. que eu trato lá E o fora. go-to-market serve só para startups ou rola também para aquele pequeno empreendedor, médio empreendedor, que às vezes saiu do técnico, que geralmente é assim. É, Eu sou muito bom, agora então eu vou criar meu próprio agora vou negócio, empreender. vou empreender. Serve também, ele mesmo com pouca audiência, dá para ali pequenas e médias empresas também, porque quando a gente fala Exatamente. esses termos, acha que a gente só está falando para É. empresa grande. O que eu mais quero é levar a arquitetura de go-to-market para pequenas e médias empresas e startups que são seed, iniciando ou bootstrap, que estão iniciando, porque o go-to-market, ele otimiza recursos. Quando você tem uma arquitetura de go-to-market, você não dilui os seus recursos. E como eu disse, o empreendedor brasileiro, ele parte de uma origem diferente de empreendedores. Cada nação tem um Sim, sim. empreendedorismo primeiro. A gente nem tem educação empreendedora Nem na incentivo. educação básica. Uhum. Você vai falar sobre empresas, negócios e tal, em MBAs, em educação Sim. avançada. Parte do meu propósito é exatamente democratizar isso, uma inteligência que é pautada em grandes empresas, levar isso para as pequenas empresas. Por quê? Quando a gente fala, como eu falei, se o go-to-market tem a narrativa de lançamento, só que a arquitetura de go-to-market é pautada em otimizar recursos do negócio para que você tenha fôlego quando você Seja for ao sustentável. mercado, Sim. você aumenta a sobrevivência desse negócio. Assim, toda a minha narrativa e construção, ela foi pautada que assim, eu trabalho com empreendedores há muitos anos. Por startups e porque criei muitos cursos para empreendedores quando fui co-founder de uma edtech. E o que acontecia? A maioria fecha nos primeiros 5 anos. Então, a taxa de mortalidade dos pequenos empresários, os que iniciam a empreender, é mais ou menos de 60%.
nos primeiros anos. E aí, quando a gente fala a maioria abre e fecha, e aí a gente conversa com grupos de executivos, né, no cenário que a gente está. A maioria já teve um movimento do mercado de pejotização. Então, o mercado formal, CLT, ele já é um mercado menor. A E gente eu acho que vai ficar menor ainda, hein, que eu você tenho escala 6 por o 1 aí. movimento, não pela pauta da escada, mas o movimento do mercado é exatamente eles abrir mais oportunidades e as pessoas estão abrindo oportunidades para si Sim. através da pejotização, porque aí elas podem atender outros negócios, enfim. É nessa pejotização você abre empresas. Você abre o seu MEI, de repente você abre uma sociedade e tal. E é nesse movimento onde você traz uma liberdade econômica para você que a maioria também sofre e passa por essa mortalidade. Por quê? Porque não se preparou para ir ao mercado. Novamente, é um Sim. profissional que veio numa perspectiva muito técnica, ou seja, eu faço ótimos conteúdos, vou criar conteúdos para cliente. Mas o que é o seu negócio? Criar o conteúdo para cliente é o Sim. produto. Qual que é o seu negócio? Com quem você vai falar? Qual mercado você vai atuar? Porque existem milhares de pessoas criando conteúdo para clientes. Então, assim, normalmente a gente traz uma expertise técnica e tenta formalizar através de um negócio. Aí dá ruim. E muitas vezes dá ruim, e aí fala, não deu certo, o mercado não funciona para mim. Assim, empreender é desafiador. Tem uma conversa que eu trouxe há uns tempos atrás, que eu li, eu acho que é no Mito de Empreender. O empreendedor, ele parte de três mentalidades que ele precisa ter: a administrativa, a estratégica e a técnica. Por quê? A técnica é aquela que vai trazer a sua ferramenta. A administrativa é sem você saber essa bagagem administrativa, dificilmente você consegue, né, de médio a longo prazo, prosperar. E a estratégica é aquela para você não acordar um dia, abrir a porta e o seu concorrente engolir, porque o mercado é predatório. Quem comeu meu queijo? Do livro. E aí, quando você parte dessa, você lida de novo da origem do nosso empreendedorismo pautada na habilidade técnica. E aí ele vai buscar a administrativa e a estratégica aonde? Em mentorias, em grupos no Sebrae, que é uma grande instituição que colabora muito, mas aí o que acontece? Ele já está empreendendo. Aí ele vai ter a barrigada de aprendizado junto com empreender novamente. E a sobrevivência? Porque quando você abre um negócio, a maioria abre de curto a médio prazo. Não pensa, tipo, aí vem a curva da morte, a barrigada, que vem para tantas pequenas empresas quanto para startups. E foi pensando nisso, tipo, é nesse momento que ter uma arquitetura de go-to-market, se o seu negócio tiver uma arquitetura de como ele avançar e agir com o mercado, você você potencializa seus recursos. E o que eu estou falando não é só recursos financeiros, porque, novamente, a gente está falando da economia Brasil. A gente tem que lidar com os nossos recursos. E muito dos nossos recursos, por ser brasileiro, qual que é o nosso néctar? Ser uma nação que se relaciona, que gosta, né? A gente é muito relacional. Muitos recursos dos nossos negócios é relacional. E o relacional você não tem, você não investe, você tem que ter. Então, é fazer novos negócios, é fazer parcerias, é fazer. Então, isso que eu acabo levando para o pequeno negócio. E às vezes ele não tem Ele não consciência tem, disso, ele né? acha que é tipo, vou criar, exemplo, né? Vou criar bolos, tortas e tal. Preciso criar conteúdo e vender online. A cabeça dele é só Porque isso. é a fórmula de lançamento, é a fórmula que foi criada no mercado. Cria através do inbound, você cria audiência, isso você vem. E às vezes você tem canais, estratégias de go-to-market que são muito mais sustentáveis para o seu momento de negócio. Se você está começando agora, de repente você fazer parcerias onde você cria um fomento para o cliente, exemplo, um cliente médico que atende, eu fiz um trabalho com um osteopata, que ele atende a osteopatia, ele fazer parceria com alguém que faz acupuntura, os dois é win-win. A gente está num mercado, num momento eu acho, de vida, que a gente tem que entender que a gente só ganha quando o outro ganha. E o relacional, que é tipo, o acupunturista traz cliente para você, e você leva cliente para o acupunturista, e vocês fazem a parte de pricing e tal, os dois ganham.
Então você já aumenta a receita, você já aumenta o fluxo de cliente, você E não entende? tem custo. Sem custo. Você é um CAC ali que veio zero. E quando você, entendeu? Então essa Ao invés de pauta, ficar gastando anúncio no Instagram. porque aí você não acerta a pessoa quando ela tá na internet. É claro, a internet é importantíssima, gente, mas a internet amplifica. O marketing, ele veio com a proposta de amplificar. Se você não tiver a base, a arquitetura inicial, você vai amplificar o quê? O ruído. Então, se você está pautando a sua comunicação de um modo abrangente, você vai gastar mais. Hoje, o que está mais sendo gasto. Antes, quando eu iniciei em estratégias de lançamento, mídia paga era o Elixir. Era assim, colocar 10 ganhava 10, né? Aí Isso. veio as fórmulas e tipo, esse daqui é o ouro. Hoje em dia, o custo é altíssimo. Altíssimo. E Tá ficando cada vez mais caro. tudo fica no. A gente fala até das inteligências artificiais. Olha só que interessante. Meu Todas Deus. vieram ao mercado com a proposta de Product-led growth. Ou seja, experimenta. Aí você experimenta, gosta, acaba comprando. Aí mudaram. Aí era em dólar, ficou mais caro. Aí fizeram planos. Aí cada plano consome uma quantidade de token. Aí cada quantidade de token, aquele que você mais gosta, não dura nem meia hora você Não. interagindo com ele. É. É desesperador. E aí, o que foi? A pessoa que começou com o GPT já está indo para o cloud. Quem está indo para o cloud ficou irritado, foi para o Manus. Você está vendo que o mercado, além dele ser predatório, ele pressiona, ele tem as interações no seu negócio. Falar de inteligência artificial foi bem interessante agora, porque é um bom jeito de você entender qual é essa importância do go-to-market, tem intencionalidade de mercado. Porque você não se perde nessa. Você não fica, né, baratinando igual tá as inteligências artificiais agora. Sim. E aí o GPT foi lá, criou um pacote mais acessível. Você fala, beleza, vou nele então, porque ele gera texto melhor e o cloud, quando eu gero um texto, ele já consome todos os meus dados, todos os meus créditos. Então, essa questão de você ficar, Você não se primeiro, pressiona com essas mudanças, você né? trabalha com mais intencionalidade e você não se desestabiliza nos movimentos repentinos, porque você consegue perceber que o que era um mês atrás não é mais agora, mas você tem coerência e consistência. E o go-to-market, ele é vivo, ele tem que se modelar conforme as interações. Se você está vendo que as empresas estão se movimentando para um cenário, você participa daquele mercado, você tem que compactuar com aquilo. Mas como? É aí que você entra com uma estratégia. Analisando ao invés de querer tudo Só e... de vez de falar com FOMO, né? Fear missing out, não tem que fazer isso porque as pessoas. Exemplo, estão né? usando. A gente vê muito isso no conteúdo. Quer ver Nossa, dissonância cognitiva? A gente fala de conteúdo. Saiu, semana meu retrasada, Deus. só saiu aquela que as pessoas andavam chutando e falava, será? Pá, será? Cara, aí você vai, um médico faz isso. Faz sentido? Não é dissonante? Por quê? Porque não tem intencionalidade com o seu mercado, com o seu público, com o seu comportamento. E aí aquilo, beleza, você deu uma viralizadinha, mas não vendeu. Você fez um movimento, a gente fala um movimento de inércia. Você andou junto, mas não cresceu, que é o que a maioria dos negócios hoje em dia acontece. Eles andam, eles caminham, mas e prosperar? Como que você cresce junto com o mercado? Então, é parar de reagir ao que o mercado está fazendo, mas agir com ele. Você precisa Você participar dele, acompanha. você tem que acompanhar, mas você tem que ter a sua intencionalidade de negócio no mercado que você atua, que você ocupa. Aí, gente, olha que fala calmante para os creators. É. Porque, assim, eu converso, Nath, com a maioria. Vai, social medias, vou dar nome. A maioria faz terapia e toma remédio controlado. Por quê? Por causa disso. Eu tenho que acompanhar. Meu Deus, o outro é melhor. Ai, o outro tá fazendo isso. E justamente, eu acho que tem que ter essa calma. Você pode acompanhar o mercado, mas Você pode até perceber que, falando um pouco de creator, né, até os que estão mais em relevância hoje em dia foram os mais autênticos, que nem aquela Mari Krieger, né? A... Esqueci o nome da que faz stand-up, que eu acho ela maravilhosa. Bruna Louise?
Não, a Bruna Luiz também é maravilhosa, mas é a outra, é a que é do Rio de Janeiro lá. Zucoloto? Luana Isso, Zucoloto. que era de Santo André. Elas fazem elas não, né, elas fazem conteúdo pautado do que é genuíno delas. Alguma delas fez o conteúdo que foi viral? Não fez. Cara, elas vendem, assim, elas abrem a boca, elas vendem. Elas fazem publi junto com o conteúdo, porque elas são como que a gente E aí traz congruência, né? Porque ela faz uma publi do que tem a ver das pautas das piadas dela. A Luana faz muito isso, Então, que ela fala elas do são muito corporativo. fiéis àquilo que elas construíram. E elas estão no mesmo mercado que a galera que está se corrompendo está fazendo. Mas elas são fiéis, elas vão participar de alguma dinâmica se ela conseguir levar aquilo em tom de piada, porque ela sempre leva tom de piada. Ou se ela conseguir levar, que nem a Mari, ela leva muita pauta quente, mas do jeito Dentro do dela, de universo dela. indagar, de Sim, indagar aquilo, não de fazer, entendeu? sim. Então, quando a gente começa a entender, tipo, o que que é o go-to-market? É isso, é você levar o seu negócio com intencionalidade de mercado, mas você lembrar que é o seu negócio. Você não vai entrar no mercado e se diluir, gente. É o que a maioria acontece. Você entra no mercado, Sim. mercado de creator, e aí você vira um grande som que ressoa o mesmo perfil, sabe? Ou você entra no mercado de startup, você fica com as preocupações de ter uma operação como a maioria tem uma operação. E aí, às vezes, você trazer uma operação mais robusta ou investir em tecnologias você quebra. Porque são Não é investimentos. sustentável, né? E investimentos normalmente é médio a longo prazo. Você precisa ter iniciativas de curto prazo que segure o seu caixa, o seu, né, a sua rotatividade, a sua presença no mercado, e aí você vai criando canais que tenham a tolerância e a presença de médio a longo prazo. Então é nessa conversa que a gente parte, tipo, que o go-to-market é para qualquer perfil de negócio. É que a maioria dos grandes negócios já entenderam isso, só que eu acredito que é Hum. até desafiador para grandes empresas, porque elas são setorizadas, departamentalizadas. E o go-to-market, na minha leitura, é uma costura, é uma arquitetura. Dificilmente você vai colocar uma arquitetura num prédio depois que ele já foi criado. Você vai precisar ter o quê? De repente, um agilista ou um CEO que tenha essa visão e consiga capilarizar no negócio. Porque o que eu percebo, os desafios para cada modelo de negócio e maturidade são diferentes. Para o grande negócio, é que fica departamentalizado. Então, de repente, você tem duas E ninguém pessoas, se conversa. não se conversa, ou não ressoa, ou tipo, marketing chega até aqui, produto chega até aqui. É claro que eles se conversam, mas a gente não tem congruência de dados. Aí os dados de uma área não conseguem nutrir outra área para ela criar inteligência de negócio. Quando você vai ver, tipo, exemplo, um É bem produto assim. tem algum desafio, algum ruído. Você só vai ver no churn e às vezes aquela empresa ela não está percebendo o churn, não tá colhendo o feedback do cliente. Então, como que ela vai ver? Aí vê que não está tendo adoção do produto, aí está achando que o marketing não está gerando lead suficiente. Que o tráfego pago E tá aí, ruim. então, eu acho que a curva de tomada de decisão, se ela depende da maturidade, se ela tiver uma maturidade de dados e diálogos horizontais, Sim. é mais ágil, mas é maior. Quando você está com a startup partindo já da arquitetura de go-to-market ou a pequenas e médias empresas, você já nasce com porte para crescer, entendeu? Você já sabe que daquele momento Sim, sim, você fica já mais tem fácil. estrutura para tipo daqui, ó, eu vou crescer disso e aí eu amplio isso, eu amplio isso. Você não precisa fazer o inverso. O inverso é É sempre mais mais difícil. desafiador. Sim. Tem uma pergunta aqui: tem aquele vale da morte entre validar e escalar? O que faz uma pessoa atravessar esse buraco antes de quebrar? Quando a gente está falando aqui em público mais específico, né, das startups, das pequenas e médias Uhum. empresas. O Vale da Morte é muito comum na startup, o termo, mas ele é o que acontece exatamente quando a gente leva, isso é a taxa de sobrevivência das pequenas e médias empresas, que é altíssima, a taxa de mortalidade, né? Sobrevivência é 40, a taxa de mortalidade é 60.
é exatamente a falta de fôlego e de recursos. Então, normalmente, se você tem e isso a gente vai identificar muito mais desafiador na indústria de inovação. Por quê? Quando você vai empreender com algo que já existe, você, de certo modo, você tem um bench para fazer, Uhum. tem lá os como que eu posso dizer? Os Os cases. protocolos, Ah, tá. né, que você consegue falar assim: "Caramba", de repente exemplo, você consegue comprar insumos, coisa que seria importado, você consegue trazer no mercado brasileiro, você consegue diminuir, investimentos, porque você tem referência para ter essa Os troca, caminhos grupo de pedra, né? Uhum. Quando você vai para inovação, e aí você vem com um produto muito inovador, se ele se desloca muito da realidade, você não tem essa referência nem para vender. Então a pessoa, ela não consegue nem se conectar para entender se aquilo vai atender ela. Então entra Hum. num desafio muito mais Mesmo abrangente. de fora, se lá fora tiver algo semelhante? Só se aí você vai ter uns early adopters que tá sempre no fomento ali para Ah, inovação, aí é um negócio assim. Para tá. você ter prosperidade, você precisa jogar para um público maior. Aham, aham. Apesar público maior mesmo que seja de nicho, tá. Então quando a gente fala do Vale da Morte, pautado no pequeno empreendedor, é muito na atração. Ele provavelmente ele já validou o produto, então vamos lá, quando a gente está no mercado tradicional, alguns produtos eles já nascem validado, então, xícara, eu sei que eu consigo vender xícara. Aí, de repente, você consegue tem uma inovação. Você sabe se você consegue vender, então você ainda não sabe se aquele produto está validado. Então a gente tem 2 cenários, um que eu parto de um produto validado e um de um produto não validado. Normalmente, produto não validado, ele é muito inovador. Então ele tem uma construção de go to market, diferenciada até e Tá. desafiadora. Provavelmente a gente faz alguns testes para sentir a adoção e a aderência. A curva da morte, ela parte a partir desse momento, o quanto que eu levo para tracionar, porque normalmente você está se pagando. Você Tá. validou, mas isso não Uhum. significa que você tem sucesso, Sim. que você tem adoção, você tem aderência ao mercado. Você validou seu produto porque você conseguiu vender por uma quantidade, beleza. Só que em grande escala, estou falando mesmo de nicho, tá, não estou falando de uma Sim, coisa sim. estratosférica. Em grande escala, ela sustenta? O seu negócio sustenta a grande escala? Exemplo: criei um produto artesanal e tal, vendi, tá sendo legal, beleza. Você consegue vender para 200 pessoas? Uma coisa muito simples, uma confeiteira, ela faz uns docinhos maravilhoso. Você consegue vender para um casamento? Bom Aí ela fala: exemplo. "Meu, eu não consigo, preciso de 3 ajudantes". Beleza, esses ajudantes eles vão ter autonomia, você precisa treinar. Então a Vale da Hum. Morte é quando É você esse precisa crescer, você precisa estruturar e você precisa acompanhar o mercado e muitas vezes você não tem fôlego ou você perde muito sim. recursos nesse momento, ou seja, em operação, ou seja, em investimento, Sim, sim, o que for. ferramentas, o que for. Você dilui os seus recursos e aí você não traciona, aí você morre, Hum. né, você Esse é o entra cenário que eu já vi é muito. é um É. E cenário simples, uma confeiteira, né, você tem que passar a barrigada, porque normalmente, ó, você empreende, é muito pautado no eu empreendedorismo, né, você vendendo urgência. num ambiente controlado, de novo, vamos falar aí de mercado. Um mercado controlado, você está vendendo, você está gerando ali. Só que para você crescer e para você ter lucro, você precisa alcançar X. Você consegue? Aí você fala: "Caramba, mas para eu conseguir X e para pagar o que eu acabei de investir, eu preciso comprar mais isso, e aí eu tenho que ter investimento disso. Ah, mas eu preciso ter, um head de vendas, eu preciso", e aí nessa de você incorporar recursos na operação, às vezes você pode diluir os seus recursos e você enfraquece. Por isso que a arquitetura de go-to-market vem antes. Ela te prepara para você crescer de um modo mais consistente e sustentável, porque de repente você tem uma operação que ela só consegue operar pequena. Aí quando você cresce, você se desestabiliza e muitas vezes você pode quebrar, que é o que aconteceu. O que é que Nossa, acontece com muita muito.
entendeu? Exemplo, eu mentorei muitas soluções, founders, que estavam vindo com soluções de IA. Só que Tá. a IA, se você for ver, de novembro para cá, já avançou tanto. Esses profissionais estavam muito pautados no que eles falaram: nossa, eu vi que dá para fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou vender isso. Só que ele não percebeu que o mercado o qual ele estava inserido e se movimentando tinha muito mais agilidade e recursos financeiros para fazer a mesma solução que ele estava fazendo. Então, a partir do momento que uma empresa, exemplo, uma empresa de CRM, percebe que consegue colocar inteligência artificial no chatbot, o profissional que estava tentando automatizar aquilo e vender de modo individual, ele acabou de ser engolido por uma empresa que viu essa solução, já criou e já inseriu no próprio portfólio dela. Então ele mal nasceu, entendeu? É É um verdade. produto que foi validado, sim, mas ele foi engolido, porque o mercado, a ideia é o mercado ele é predatório. Então, depende de onde você está inserido, os movimentos e até as inovações, elas são. E você faz esse mapeamento desses Faço. Essa é a primeira etapa da parte do etapa? método Rota, que o reconhecimento e a parte de ordenação é exatamente você ter essa leitura estratégica. A leitura, ela depende em qual mercado você está, que nem se o mercado de inteligência artificial, vai fazendo, tipo, a cada 45 dias, 2 meses, você vai ter que acompanhar, porque está muito rápido. Sim, sim. Mas em outros mercados mais estáveis, você consegue ter uma leitura que te sustenta por 6 meses, e aí você Uhum. faz esses Ah, movimentos. legal. Como eu falei, é tudo cíclico, depende, por isso que eu te falei, o go to market, a maioria não vê o marketing. Você tá em É inércia no só o mercado, gol. é só o go. O to, você tá indo para onde? Com quem? Com qual intenção? E que mercado é esse? O seu mercado ele tá como? Ele Qual é a tá como? economia do teu mercado? Exemplo, você entrar no mercado agro é diferente de você entrar no mercado tech. Esses mercados, eles têm investimentos, intencionalidades e stakeholders totalmente diferentes. E como que em qual parte você entra? Com quem que você fala? E qual o movimento? Aí fala, nossa, agro está em alta. Então, ele está girando mais rápido. Então, estão visando mais o agro. Então, beleza. Significa que o movimento aqui está mais rápido, você vai ter que acompanhar um mercado com maior agilidade. O que antes um pequeno produtor conseguia fazer em calmaria, agora não, ele precisa se atualizar. E aí, entendeu? A É, pauta que é. nunca é tratada é o É mercado. o mercado. É verdade. Nossa, você falando assim, eu falei, gente, é porque as pessoas só olham o eu preciso fazer isso, eu Eu vou preciso fazer fazer e vou aquilo. vender. É. Aí só Mas é o que esqueço. o mercado vende, né? É, exato. Essa é a linha de raciocínio. Por isso que a arquitetura de go-to-market, ela é uma costura estratégica de mercado, receita e growth. Primeiro, porque você trabalha a inteligência de mercado e a arquitetura de mercado específico. A inteligência e a arquitetura de receita, porque é aquilo que vai sustentar e vai te dar o próximo passo, porque sem uma arquitetura de receita, você não consegue esticar a perna. É aquilo que Sim. fala assim, beleza, você faz, amo seus doces, amo seus bolos. Eu tenho um evento para 300 pessoas, ela não consigo atender. Por quê? Entendeu? Porque ela não tem uma arquitetura de receita elástica, que ela Sim. consegue entender que, tipo, acoplando ou atendendo tal coisa, ou tipo, ah, eu tenho lucro porque eu compro desse fornecedor. Em larga escala eu já perco esse lucro, sabe assim? Sim, sim. Então, ela não tem elasticidade. E o growth é exatamente isso, que no movimento do mercado, no movimento Aonde do dá para negócio, ir quais são crescendo. as oportunidades que vão fazendo sentido para você? Não é todas que você vai participar, não é todas que vão fazer sentido para você. Ah, E você não consegui precisa aqui criar essa uma. ansiedade, Sim, tipo, sim. ai, tá todo mundo falando com inteligência artificial fazendo isso e tal. Porra, Ah, eu aprendi. Eu vejo é, assim, Nath. Ai, surgiu uma nova IA. É mesmo. Quando tiver um tempo, é. eu vou Seja bom em aprender. uma por hora. Depois, Exatamente. E faz rodar com ela, até né? porque a gente tá vindo falando um pouco aí do mercado de inteligência artificial, ela tá encarecendo, né? E aí, Bota isso encarecer daí isso, vai o tudo em quê? dólar, Para tá louco? nós, então, vamos lá, de novo, a gente tá, né, trazendo uma coisa de um outro território para cá. E Sempre, aí né? encarece, ainda mais em outra moeda.
E aí as pessoas estão utilizando, a tendência, tá? Vamos analisar uma tendência aqui, fazendo Vamos olhar o mercado É, aí. a tendência diminui, deixar para uso ou gastar muito, como muitas empresas eu já li algumas teses que algumas empresas deixaram de ter grandes operações em inteligência artificiais porque ficou muito caro, Aham. ou diminuir o uso. Ou ela vai ter que tornar mais acessível. Então, assim, a gente tem algumas hipóteses que já não se sustentam com o que era antes, porque veio como um efeito manada, um negócio democrático, todo mundo vai, tem livre acesso, só não tem todos os recursos no Sim, gratuito. sim. Agora já não é mais assim. Então, o movimento, ele tá bem movimento confuso, sabe? E é exatamente aí que você vai perceber, tipo, você vai andar nesse movimento frenético ou você vai, dá uns passos para trás, analisa. Faz o que é coerente para o seu negócio. Sim. Exemplo, a inteligência artificial às vezes vai te ajudar no atendimento ao consumidor, as primeiras dúvidas, beleza. Mas a maioria aqui, eu até estava conversando com alguns colegas de receita, ninguém conseguiu fazer um Rodar. SDR, que é o que todo mundo está querendo fazer um SDR. Pô, os que eu testei, Demita a sua horroroso. equipe É. e coloque os Ou a bots. inteligência artificial é 24/7. Beleza, coloca lá. E faz rodar. Assim, Não lindo. conseguiu. E aí, de repente, conseguiu rodar, só que aí o crédito ficou muito caro. Aí tu Mas, consegue cara, entender? você acha que a bolha da IA vai estourar? Em que Que vai dar sentido? uma. Ah, não, eu acho que a gente vai, eu acho que é algo que vai ser crescente. Eu espero que, qual que é a minha aspiração com a inteligência artificial? É que ela traga uma produtividade mais profissional para o mercado. E que nós, um sonho de princesa meu, né, os Uhum. profissionais, ainda mais a gente aqui no Brasil, a gente tá no ranking dos mais ansiosos, né. Que ela ocupe, não que ela trabalhe mais conosco, mas que ela ocupe uma fatia para que nós tenhamos mais tempo para outras coisas e até para o progresso. Porque se você ficar apertando parafuso a vida toda, você não vai ter tempo para nada. É. Agora, se ela vem e ocupa apertar parafuso, você vai entender de outras ferramentas, entendeu? Então, eu parto dessa premissa e intenção com a inteligência artificial. Bolha, quando eu escuto, essa bolha vai estourar, é tipo se em algum momento ela vai, igual o mercado SaaS aconteceu, né? Uhum, Veio e tem. uhum. Eu acho que não, mas ela vai estabilizar e normalmente sempre estabiliza para baixo. Porque o negócio vem, aí vem a intenção de mercado, a economia, e pá, 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 aí de repente é onde estoura. Fala, não, mas os hubs que geram são muito caros, está consumindo muitos recursos naturais, o price, os pacotes. Então as coisas elas começam. Toda inovação é assim, né? Ela desestrutura para se organizar, desestrutura para se organizar. Então, nesse momento, ela está buscando qual é o modelo que ela vai se organizar para ela atender o mercado. Então, eu acredito que ela não deva, a minha Uhum. perspectiva, não vai dar grandes passos largos, porque já percebeu que o negócio é caro, mas ela está buscando uma estrutura para ela se consolidar. E aí a gente vai ter as inteligências, na minha leitura, tá? As inteligências artificiais competindo de lado. Como que elas vão se sobressair? Às vezes é aquele mais clichê, fica sobressaindo por preço. Mas Ah, hoje em tá. dia cada uma tem a sua diferença. Uma gera mais texto, a outra gera imagem, a outra. Então, assim, você Talvez um vê que pouco elas de estão tudo assim, ó. qualidade. Elas andam, uma anda um pouquinho assim, a outra já vai um pouquinho aqui, já vai um É. pouquinho. Por quê? É predatório, tá ali, ó. Elas estão competindo pelo mesmo cliente, pelo mesmo perfil, pela mesma leitura, porque o mercado ainda está aqui. Quando ela conseguir ganhar corpo, ela entender como ela vai se comportar no mercado e quais os mercados serão mais aderentes e tal, aí ela dá essa acalmada. Eu acredito que ela entra num estado mais estável. Mas está. Mas por os próximos 3 anos vai ser a corrida do rato. Essa loucura toda. Eu acho. Eu acho que eu já mentorei alguns negócios que agora nem existem mais, porque a inteligência artificial já avançou a Ah, ponto. Exemplo, criadores de conteúdo, sistemas que conseguiam criar até para próprio LinkedIn, para próprio criar textos, né? Antes tinham profissionais que estavam criando produtos que pudessem embedar algumas informações e criava para você. Agora a inteligência artificial ela já faz isso.
Então, assim, a Ai, mas gente tem gente que não sabe usar e faz não, cada mas assim, coisa e nem a horrorosa. pessoa, a própria inteligência artificial, ela é redundante, ela tem os seus Tem vieses ali, sim, né, e tem que saber utilizar. Então, né, tem não que ter parte nem do repertório, né, user, né, parte até do que ela tá disposta eu a acredito que até entregar. um prompt mais afinadíssimo, ela ainda ia ficar com cara de inteligência artificial, É, sabe. é, fica mas fala um pouquinho mais do seu método, como que você organiza todas as fases. Chegou uma média empresa aí, qual que é qual os passos que você faz? Então, eu atendo o meu foco exatamente por propósito, né, para criar acesso à inovação no mercado, para tornar o mercado mais plural, mais justo. O método Rota ele é muito pautado para pequenas e médias empresas e startups, porque é essas que eu entendi que eu preciso que sobrevivam para que o mercado tenha maiores oportunidades e que a inovação chegue a quem precisa. Tem muita coisa boa. Quando você é mentora e você participa de pitch desk, essas coisas, você vê tanta solução que faria diferença. Tem Ah, eu soluções, tipo, na imagino. indústria de médica, por exemplo, que se recebesse investimento, estava num outro nível de qualidade. Não, Então, assim, o meu objetivo pessoal é levar fomentar isso. isso para que elas tenham oportunidade de competir no mercado. Partindo disso, como é pautado para o método, tá? O atendimento as a service já é para empresas maiores, estruturadas, como eu falei, né? São outras demandas. Cada maturidade de negócio Sim, exige um sim. momento. Mas pautar nesse, normalmente é uns 45 a 60 dias para criar o go-to-market, porque eu trabalho um a um. E aí são 4 etapas, que é o ROTA, né, o R de reconhecimento, o O de ordenação, o T de tração e o A de ativação. Então o reconhecimento e a ordenação é uma troca com o founder profunda e a gente faz toda a arquitetura de mercado e de negócio, e eu ainda mentoro na operação. Exemplo, tá, você consegue ter alguém? Não, Nath, eu não tenho recursos Recurso. financeiros para contratar. Eu tenho recursos, de repente, para. E aí eu ajudo em soluções de modelagem de negócio. Vai ser inteligência artificial, vai ser freela, vai ser Ver as internalizar possibilidades as ali, legal. possibilidades que ele pode ter, porque muita gente acha que o marketing só pode ser através da agência. Sim, sim, Então, assim, eu conecto a profissionais, a empresas, a legal. negócios assim. Partindo disso, a gente entra na parte de aí é o lançamento que já pôs Aham, a cara para aham. fora. Vem a atração com a ativação. Então, quando entra na ativação, que é a sua intenção de mercado levada através da comunicação e marketing, ele já está muito alinhado, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. E isso, no Respiro, na maioria dos negócios aos quais eu atendi, em menos de 3 meses ele já tem um negócio muito mais sustentável. A maioria consegue duplicar a receita em menos de 3 meses. Por quê? Porque tem foco, porque tem clareza estratégica, tem confiança, entendeu? E a gente vai trocando. Então, para o pequeno, o resultado é imediato, porque Já é o que sente sim, falta. sim. Porque é algo que, se você tem um negócio, você vai buscar, de repente, mentoria ou esses grupos de empreendedores, e tal. Às vezes eles estão falando aqui e você está precisando aqui, É, entendeu? é. Então é por isso que é adaptável na ordenação. A ordenação, que é a parte de corpo operacional e de como vai ser modelado o seu negócio, é muito para sua maturidade de negócio. Porque então você vai ter que trabalhar com espelhamento e muitas pessoas às vezes não conseguem olhar tipo um case e falar: "Nossa, funcionaria para mim", entendeu? Sim, E aí, sim. cara, Ver tempo algo é muito dinheiro, tempo é distante, né. sobrevivência, tempo é a nossa moeda de vida. Então, assim, o que Sim. a gente puder fazer para otimizar recurso de tempo, recurso de dinheiro, é a oportunidade pro empreendedor. Sim. Para ele conseguir falar assim: "Cara, para você chegar e falar assim: 'Ó, o meu negócio deu certo, eu sabia que o meu negócio era bom, ele deu certo', ou realmente eu estava com um negócio que não fazia sentido nenhum". Antes de você
tá tentando vender, tipo, sabe, um ornitorrinco pro mercado, Sim, entendeu? sim. Então você consegue se precaver. E ir com muito mais. Eu já, muito em mentoria, às vezes o produto, eu indago, faço provocações e tal, e a pessoa já entende de tipo, né? Eu falo assim, pois é. Fica aquele silêncio, né, a pessoa pensando E assim. como eu tô muito no mercado, às vezes vem algumas soluções que eu já tenho o panorama de mercado na minha mente. Então, às vezes eu falo: "Você conhece essa empresa?" A pessoa não conhece, ela não teve, Nem foi atrás ela partiu de uma perspectiva individual da dela, bolha dela também, né. mas acontece, às vezes dá certo, mas raro. É raro, É mas dá raro, mas certo. acontece muito, viu, gente. Mas partiu de uma perspectiva muito individual e transferiu aquilo para o negócio. E aí, de repente, ela vai entrar com um negócio que, tipo, ela vai duelar, tipo, com canivete e o mercado tá com foice, sabe, uma coisa Sim, assim? sim, Então, nessas provocações de produtos e como legal. funciona, eu trago muito isso, porque às vezes eu veto, né, eu trago a reflexão da pessoa voltar e compreender como ela pode adaptar o negócio dela para o mercado, porque o produto dela Você não vai traz ter uma aderência. realidade, né. Vai ser muitas vezes é um choque, né, porque aquilo Um parte de tapa na uma cara. intencionalidade Sim. de muita paixão. Mas se você quer ter prosperidade no mercado, você tem que entender que você vai estar inserido em um ambiente que ele tem intervenção sobre o seu negócio. Então você precisa ter essa visão para quando você falar: "Não, Natália, eu vou assim mesmo". Então beleza. Bora. Vamos então traçar um roadmap para você um pouco mais longo, porque você vai precisar de mais recursos. Não, eu tenho investimento, vou conseguir. Então, beleza. Então, como eu te falei, tudo depende. Cada um tem um Mas cenário. tem realmente situações que a gente tem que falar, cara, o mercado está construído por esses players aqui. Para você ser competitivo, você tem que chegar aqui. E para você chegar aqui, você vai demorar quanto? 1 ano e meio? Você aguenta 1 ano e meio para estar com as mesmas features, para estar competitivo nesse mercado? Cara, eu não vi que era assim. Pois é, as soluções elas estão trazendo esse tipo de oportunidade. Ou a gente entende que você fica interessante para um outro quadrante, Uhum, um uhum. nicho. Faz sentido? Pra não Entendeu? competir com Para não entrar nesse mar sim, vermelho. sim. Então, essas conversas, essa elasticidade estratégica que é o que traz segurança para o empresário. Sua orelha não sair queimando depois? Nossa, às vezes eu tenho conversas que eu saio, eu sou neurodivergente, né. Então, às vezes eu saio, eu preciso me modular, porque a gente gasta tanta Uhum, pólvora tanta ali. ficha ali. É, que você sai e você fala assim: "Não, só um E minutinho". como que você lida com a parte cultural da empresa? O cara ouve você falar, Aquela no essa é a então premi essa é aquela lá, a cultura come a estratégia no café da manhã, é o que mais existe. É o que mais existe. E ainda mais quando você tá indo ainda mais com essas conversas assim, é o você que mais traz existe. o meu Porque filho a arquitetura de mercado, a arquitetura de go-to-market, ela é muito pautada no negócio. Então se precisa ter uma relação, assim, as pessoas precisam comprar a proposta, todas as áreas, porque então se uma não comprar, exemplo, marketing, venda, CS, jurídico e tal, se uma não comprar, ela cria um vão, ela cria um limbo ou uma ruptura no entendimento da orquestração dessa uhum, abordagem. uhum. Ou então marketing, uma coisa que eu falo assim, muito do mercado formal, de startup e tal, acha que o go to market é do marketing. Ah, sempre, tudo é no Aí no 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 foi do marketing. marketing, aí gerou o product marketing. Aí o product marketing o product marketing ele tá sozinho, ele tá dentro de produto ou ele tá dentro de No marketing? marketing. É a conversa que todo mundo quer ter, né, para entender. E aí nessa pauta você já consegue perceber que é uma célula de negócio tentando ressoar uma inteligência para o negócio. O Só go uma to market ele abraçando. tem que vir do CEO. Ele não tem que vir de uma célula que vai fazer um esforço muito grande para que aquilo Às vezes para crie. convencer o próprio CEO. Exato. Se vier do CEO, o corpo de negócio já tem maior, já consegue ter maior Aderência. aderência a esse tipo de inteligência. E parte deles você percebe ou não? Jamais.
Eu já achando que você ia falar, não, sim, a maioria, Não. né? Sempre de uma área A específica. proposta da gente estar tendo esse diálogo é exatamente levar essa percepção que intencionalidade de mercado, estratégia do seu negócio a mercado, como que você vai agir perante ao mercado que você ocupa, é algo das alta liderança. E isso precisa cadenciar para a operação, precisa capilarizar para o negócio. Porque a arquitetura de receita, você vai começar em vendas para depois jogar para cima, jogar para baixo, sabe? A modelagem, posicionamento, você vai começar em marketing, marketing vai ter que ficar comunicando, ampliando uma comunicação que deduziu como estratégia de negócio, mas o cara que está indo ao mercado através da franquia não está falando a mesma coisa? Você consegue entender? É a mesma coisa que você entrar numa. Eu acho horroroso. Eu fico vendo, fazendo uma analogia muito cômica, quando você vê aqueles programas de TV que a pessoa chega numa casa toda estraçalhada, ela fala: "Nossa, mas aqui daria nossa, você tem que ter muita visão para você chegar num lugar e falar: 'Não, que eu vou derrubar essa parede, eu vou fazer isso'". Então, assim, a reforma é muito mais trabalhosa do que você já criar com a intenção. Sim. É claro que a reforma É bem existe, por mais isso fácil. estamos aqui. Existimos para fazer reformas, né, em como as empresas podem ir ao mercado e sobreviver ao mercado que elas existam. Você gosta de pegar a reforma ou do zero? Eu gosto dos 2, mas a reforma, ela exige que É você tenha um desafiador. passe na cultura. Então, assim, você precisa estar Não é comprado com o fácil. CEO. Sim. Ele precisa entender o quanto que aquilo é importante, porque você vai interagir com todas as áreas e as BUs de negócio. E é mais longo, é trabalhoso, mas o resultado é incrível. Todo o Você resultado é incrível. consegue, às vezes. É. No pequeno, você já nasce crescendo, entendeu? É que você vê aquilo, você vai. É que nem uma criança que você ensina e de bebezinho. repente você vê ela andando, você fala: "Ah, fui eu que fiz". criei. No negócio, muitas vezes, eu tenho que trabalhar algumas frustrações, porque você sabe que aquilo conseguiria muito melhor, de repente, um produto, se a gente mexesse no empacotamento, na oferta, na proposta, ou se a gente fizesse uma estratégia diferente. E você consegue mexer em uma parte ou coisa ou outra, outra. você não consegue levar aquilo para outras áreas de negócio, e aí fica restrito. Então, acaba, não é que morre, você gerou inteligência para aquela célula, mas o negócio que poderia ganhar muito com aquilo acaba não ganhando tanto quanto poderia, entendeu? Nossa, aí te dá uma frustração, você fala: "Puxa Sempre. vida, a Foi pessoa tinha exatamente por o potencial", desconforto de liderar marketing por mais de que você 15 anos, entrou. que eu entendo que o go-to-market, ele é algo em perspectiva de negócio e não perspectiva de departamento, entendeu? Por isso que a arquitetura de go-to-market, ela precisa permealizar o negócio. Ele precisa nascer com essa intenção de como ele vai crescer, como ele vai escalar, como ele vai acompanhar o mercado, o que cada área vai ter. E isso traz até mais agilidade e produtividade para cada área. Não fica aquela Todo mundo perdido, não sabe pra onde batendo ir. cabeça. Aí bota meta que não tem nada a Não, ver. aí a métrica, um olha user, outro olha visitante, e aí cada um É. tá incongruente os dados, e aí os dados que você olha não é o mesmo que eu olho, e aí eu puxo a sardinha para minha meta de KPI. Então, assim, no maior, as problemáticas são mais complexas, entendeu? Porque você tem que ter o letramento, você tem que ter Sim. Porque às vezes ele a. tem dados, aí você pergunta: "Você sabe por que que você tá crescendo?" Aí ele não Ou você sabe. sabe se você está crescendo, porque parece que quando você olha a jornada toda, quando você começa a fazer os dados, no final você vê que você tem um LTV, né, um lifetime value muito baixo. Ou seja, você vendeu, mas o seu balde está furado. Você não teve adoção de cliente e você nem consegue vender para o cliente que você já pagou para estar na tua base. E isso, para prosperidade de negócio, é a maior falha, porque você já gastou com esse cliente. Por que você não investe nele? Por que seu negócio não pensa além, a gente fala muito do funil, que antes o funil era assim, né? Então você tinha era horizontal e fim, né? Tem a origem e o fim. Agora, até a Wine by Design, ela traz muito o bow tie. Então, quando você, a partir do momento de adoção do committed, você tem ainda oportunidades de negócio de fidelizar esse cliente. E muito das estratégias de growth vieram para
quando a gente fala de escala, é para essa parte do funil, né, da parte de fidelização. Só que muito se fala só da adoção, né, de aquisição, de pegar mais. Só que esse Mas cliente, quando ele já passou, ele já aderiu ao seu serviço, produto, etc., ele já está pago por você. Por que que você não trabalha nele? Por que você não trabalha com modelos que nem eu trabalho com modelos de recorrência? A gente consegue ter legal. manobras de portfólio para recorrência em N projetos. Só que a maioria é tipo, exemplo, até um médico. Foi lá, um nutricionista, fica fazendo vídeo, Sim, vídeo, sim, vídeo. sim. Aí vem uma pessoa, passa por ela, ponto, passou. Tchau. Aí ela vai continuar fazendo vídeo para trazer novos. Não, ela fazer uma recorrência com esse cliente, um plano de tratamento, como que você consegue ter um atendimento personalizado, como que você consegue trazer novos serviços para que essa cliente se sinta mais completa e mais assistida por você. Então, esse tipo de conversa que a gente tem até na parte tech, trazer para a parte médica é importantíssima, porque mexe muito na experiência. Nossa, muito É, bom. entendeu Sim, como sim, os cenários eles sim. mudam, mas a A essência empregabilidade é do a mesma, sim. legal. E se você pudesse deixar uma única ideia para quem ouviu até aqui e sente que tem um produto, mas não consegue fazer ele crescer, qual seria? A Bem primeira primeiro, assim, se você acabou de ter um produto e não vendeu para ninguém, então não tem um produto. Vamos partir então do produto validado, que eu acho que fica melhor, né. Se você tem um produto e você já conseguiu vender, converse com todos os clientes que você já vendeu, entreviste ele. Entreviste por quê, o que que foi diferencial, não tem achismo de falar assim: "Ah, ele gostou por causa da sei lá, do sabor ou por causa que é mais ágil", ou por não, entenda a total, interesse do cliente no seu produto, porque essa percepção de valor a gente consegue trazer como uma vantagem competitiva para que, a primeiro momento, você traciona no time que já está ganhando, entendeu? Isso ajuda você a aliviar essa barrigada. Então, assim, quando você começa um negócio, você tem que jogar no time que está ganhando. Porque você fala: já "Não, eu estava tenho um negócio, vou ganhando. vender para quem que eu vou vender?". Isso aí você faz o de outra volta, sabe? Então você um empreendedor recente, que tem por isso que eu falei que quando você já tem algo que nem um médico, assim, existem médicos da mesma especialidade. Você já entende o que que é aquele ponto, mas que nem um médico, uma médica da mulher, ela pode ser especialista em, de repente, para mulheres perimenopausa, ela pode ser especialista, sei lá, uma medicina integrativa, você tem várias especialidades, mas primeiro você atende ao público mais geral, você vai entender o que seu foi percebido e nesse percebido, junto com tendências, oportunidades, mapeamento e de mercado, a gente vai colocar a intencionalidade das suas habilidades ao mercado. Então a gente começa a Ah, tracionar naquilo que você já tem maior aderência. sim. E depois você fala, Nath, mas não é isso, eu gostaria de ir para essa. Tá, mas o movimento para você se sustentar, você tem que ganhar aqui, para depois você ganhar aqui. É um jogo. Porque Você querer, não. você quer aquilo, mas o que É, vai te fazer exatamente. Não adianta você querer dar um passo muito largo, porque você vai perder a autoridade, entendeu? Você tem que, quando você parte, estou falando agora de um empreendedor individual, você tem que partir da sua autoridade sobre aquele assunto. Então, por isso que eu falo, entreviste quem já comprou de você. Entreviste o que que ele sentiu como valor de você, o que que ele entendeu do seu produto, o que que ele entendeu sobre da sua entrega, tipo, o que que ele percebeu que aquilo otimizou. Porque aquilo você vai transferindo, você amplia essa adoção de clientes por correlação, mas ao mesmo tempo você vai fazendo um trabalho de médio a longo prazo. A gente tem que ter estratégias de curtíssimo, curto, médio e longo, sim. para você conseguir avançar e não quebrar, né. Gente, eu acho que esse episódio eu vou vender como curso, o que que vocês acham? Eu vou Bom dividir em módulos, vou dividir em módulos e vou vender. Nossa, Nath, muito legal. Uma aula, eu diria. é, eu acho que a partir do momento que você
pega a essência, você consegue transferir. Por isso que a abordagem de arquitetura de go-to-market foi o jeito que eu consegui escrever essa essência para negócios de um jeito que pudesse ser Simples, replicado. didático, Replicado. prático. Porque isso oferece para qualquer tipo de negócio. Você consegue perceber, e Muito legal. principalmente uma coisa que eu gosto muito de falar, e partindo que você comentou que muito são empreendedores que assistem você, a gente, de novamente, né, estratégias. Às vezes a estratégia que você está pautando para o seu negócio, ela é cara e de médio a longo prazo. Perceba estratégias de curtíssimo prazo, porque você precisa colocar comida na mesa. Precisa pagar as contas. E nós partimos de uma sociedade que ama se relacionar. Então, eu sempre trago estratégias de parcerias. Sempre a parte co-criativa da ordenação para o pequeno é como ele consegue fazer parcerias de modo que ele aumente, exemplo, uma clínica aumente clientes e não seja ele que tenha clientes. Às vezes ele aloca para outro tipo de médico. Então, assim, tem muito jeito. Eu acho que a criatividade é uma inteligência. E isso tem que entrar na parte dos negócios. Como que você consegue ter entrada de receitas e diferentes perfis de ativações para que você sustente seu negócio para onde você quer chegar. E isso todo negócio Todo tem. E negócio essa parte tem. criativa é a que eu mais gosto, porque é onde a gente Muito vai queimando legal. pólvora, falando, não, Sim. mas se a gente faz isso, você conhece. Então, assim, os recursos, quando eu falo, não são só financeiros, tá? São Sim, relacionais, sim. são estruturais, são de ferramentas, são vários tipos O de. podcast é um exemplo dessa ativação que eu quero. Eu não tô querendo virar youtuber, por exemplo, com um podcast. É mais o podcast para eu poder conversar com as pessoas aqui. Que sempre tem nos bastidores, a gente conversa. E já rolou negócio aqui por causa do podcast. E Exatamente. produzir conteúdo ali pro convidado. Ela é uma porta que se abre, Ele é uma né? porta. Então. Exatamente. E é intencional. Intencional, Exa sim. Eu não criei porque, eu quero ter um microfone e quero conversar com os porque outros. eu gosto. Porque eu Eu sou gosto. tão comunicativa. Eu não tenho mais o que fazer, só quero ficar aqui conversando. Não, mas tem a teve intenção uma própria de estratégia, tipo, sim. eu tenho talento para isso, eu gosto de fazer isso, Sim. isso me faz bem. Só que tem a intenção de negócio também. Você é uma profissional que Sim. trabalha com posicionamento no LinkedIn e que faz estratégias para o LinkedIn, e estar em podcast é uma estratégia. É uma estratégia. Então, tudo Com isso várias permeia. frentes, né? Várias frentes. Às vezes eu chamo influenciadores, que às vezes é um meio caminho para eu chegar num lugar que eu quero, possíveis clientes, então tem vários pontos ali E é de exatamente, eu estratégia. acho que essa anatomia de case que a É. gente tem que trazer para o pequeno entender que funciona para ele. E dá para fazer, Dá, né? entendeu? Dá para fazer. É ali, é na Porque conversa. realmente, às vezes, ele não tem essa visão, né? Não Ele não tem. teve a Porque a gente fica vivência. conversando de É, business, A budget, gente vive pá, numas fica bolinhas, com né? uma linguagem, conduta, diálogo, sabe? E a gente tem que trazer isso para falar assim, olha, isso no seu contexto dá para fazer desse jeito. E aí essa conversa fica muito rica, ele fica muito animado, porque, gente, quem tá, de verdade, assim, quem tá empreendendo no Brasil, a maioria empreende por sobrevivência, tá? Não é porque tem Nossa, é uma que alma talento, meu, empreendedora. nasceu com talento. Não, Sobrevivência. a gente parte desse princípio, É. por mais que eu amaria que houvesse, fomentasse ao empreendedorismo para que as pessoas buscassem mais a dinâmica de vida que elas acham Sim, interessante sim. para elas, mas isso é romântico da minha parte agora. Sim. A gente empreende por sobrevivência. E partindo disso, a gente precisa ter esse letramento vindo de espelhamento, de conversas que sejam aderentes com o que eles estão passando. Sim. Porque não dá para trazer uma realidade para uma pessoa que você fala, minha filha, aqui não dá. Que nem ontem eu vi uma coisa tão legal, e aí até trazendo como um case, tinha uma moça que ela criava conteúdo fazendo motion, né, que é vídeos tipo, um negócio andando assim, Sim. maravilhosa, era muito criativo, muito maravilhoso. O que aconteceu? Ela pegou, falei, nossa, que case, que coisa linda. Ela pegou uma empreendedora dela, ela fez uma pesquisa na rede social dela, ou seja, ela pegou da audiência dela alguém que empreendia e que tinha um produto autoral,
Tá. Ela conheceu o produto, a empreendedora mandou para ela, e aí ela criou um motion para essa empreendedora, ou seja, ela Putz, utilizou que o massa. talento dela só que quem patrocinou? O Sebrae. E aí, ou seja, você conhece, são 3 pontos conectados através de um influencer. Então, assim, um influenciador, ele conectou o investimento do Sebrae, a oportunidade de ajudar gerou o conteúdo, esse conteúdo foi... E aí eu falei, cara... Mas vai da pessoa eu também, falei, viu, Nath, isso querer foi... ajudar. então, eu falei, isso foi muito legal. É encontrar também pessoas que, assim, são parceiras também, Exato. sabe? Então, essa é uma oportunidade que tem que ser nutrida. A partir do momento, ó, falou, quer empreender? Começa não, já chegou tarde. Relacionamentos. Mas nutre contatos, nutre diálogos, participa de Network eventos. é tudo. Isso, e ele é lento também, né? Orra! Então, assim, quando a gente Sim. fala de network, parece que, eu vou num evento, vou no sair de lá com um evento. contrato. Não, Você vai no evento, só vai fazer, oi, tudo bom? Eu faço isso, isso, isso. E aí depois você fala, nossa, eu lembrei de você, não é você que fala sobre isso? Então assim, é só Não, ó, semana passada, os easter eggs. sexta-feira, eu me dediquei para isso. Fui num escritório para fazer uma parceria e no final do dia um happy hour para fazer network e sair assim com ótimos contatos. Então, mas assim, vai ter que pagar o ingresso, gastar gasolina, pagar estacionamento e criando ali grupos que você fala, aqui eu vou conseguir. E os contatos são contatos para se relacionar, não significa que você sai Não contato já era com para contrato. vender, não. São nem perfil de cliente meu, era assim, uma galera do meio que as pessoas acham que é só para vender, né? Não vou. Essa intenção de mercado vem muito do infoproduto, que falou assim, você tem um produto, vende, produto, vende. Mas não é. É exatamente essa intencionalidade de mercado. Eu estou criando o mercado, estou agindo com o meu mercado. Então, o meu mercado se encontra, eu estou nesses encontros, sabe? O meu mercado se relaciona? Não, o meu mercado tá, de repente, como que é aquele... Tipo Slack, tá, sabe? Então, assim, você está agindo junto com o mercado. Então, isso daí vem da ouro. estratégia. É ouro. Gente, que episódio, não é mesmo? Eu vou deixar todos os contatos da Nath aqui na descrição do vídeo, LinkedIn, site, tudo mais que tem lá. Se alguém tiver dúvida, pode comentar aqui no vídeo, que aí eu peço para ela responder. E, Nath, mais uma vez, obrigado. Foi muito bom, gente. Uma aula, eu diria que é um curso, isso aqui é uma masterclass, tá, gente? Porque, olha, abriu a mente aqui. Vou mandar o seu vídeo para várias pessoas. Para curso tem que estar... o interesse é levar isso para instituições de ensino, mas é de médio a longo prazo. Justo. Porque, assim, são muitas disciplinas que se costuram, né? Ali, Então, por hora, eu estou indo através, né, de um modo muito honesto, levando nas conversas e gerando essas aberturas de novos diálogos em novos territórios, porque para alcançar as pessoas. Mas tá em mente. Só que é desafiador, né? O trabalho. Sempre, sempre. Se for muito fácil, desconfia. Não, e o empreendedor, né, você é tudo na distância do braço. Você tá aqui, ó. Você consegue. Boa. Você tem 24 horas para fazer as coisas, você tem a distância do braço. O tempo é igual. E tem que dormir. Pô. E ter saúde mental, saúde física, que é saúde mental? Fitness, saúde mental. Dessa parte ninguém contou. Nossa, como era empreender. Então, a ideia de você se sentir confiante de ter maior oportunidade de utilizar bem os seus recursos é poupar esses recursos físicos, psíquicos, emocionais, sabe? Porque quando você erra, bate em porta, a porta não abre, você erra, você gasta dinheiro. Muita gente faz investimento, de repente, num maquinário, aquele maquinário não traz o retorno. E aí, de repente, o cara contrata interno, ele podia ter gerado agência, ou poderia ser um freela. Todas essas oportunidades para você diminuir impacto, e às vezes você vai andar de um modo mais consistente e menos lento. Mais saudável. Mas você, né, você não faz o que muitos fazem, que é inflacionar a operação só para mostrar crescimento, e de repente tem um layoff aí e acaba com tudo, né? Olha. A ideia é a gente ter consistência para gerar prosperidade. Crescer Crescer é isso. E crescer é doloroso, né? Porque a gente sai de um estágio e vai para outro.
Algumas mudanças me incomodam, mas tem que subir, senão não Não vai, é? né? Faz parte, faz A parte. vida ela empurra pra cima, não tem como. Você pode até falar assim: "Não, mas eu faço bem aqui, ó". Até quem fazia bem só ali, ó, já tem que se atualizar. São Sim, sim. poucas áreas que você consegue ter uma constância por um longo período de tempo. Nossa, qual? Contabilidade? Talvez? Eu acho que talvez as que são mais de base da pirâmide, assim, tipo de necessidades Aham, prioritárias, talvez, aham. mas até eles, assim, eles estão vendo muito essa questão de interação com o cliente, porque antes era tudo assim, né, que nem exemplo, a contabilidade trouxe o WhatsApp, aí o WhatsApp começou a ter interação de documento, só que aí o WhatsApp tem A o vida problema de dele vazar, é. são documentos com dados, a própria inteligência artificial, com dados, É verdade, né? eu esqueci o termo que usa, sigilosos. Aí o WhatsApp trouxe o script, né, a questão de estar, Agora tá. tipografado. Só que aí você fala, aí você perde porque o WhatsApp flopa as coisas. Aí você fala, não, preciso de uma área que eu tenha um contato com o cliente. Aí vem alguém e soluciona, cria, olha, eu tenho sei lá, um CRM para contadores, para você se relacionar com o seu cliente, onde ele coloca os documentos, você paga as taxas, e aí, entendeu? Que nem uma Contabilizei veio de uma dessa, de uma área que conseguiu conectar as necessidades de um cliente X com um contador. É verdade, verdade. Então, vem Então não tem, tá vendo não só? tem, teve que avançar. Só que muita gente fala: "Ah, mas aí a gente tem os early adopters", que nem eu gosto da inovação, eu adquiro E elas, tem os que mas tem gente não. que fala: "Não, prefiro falar com o meu contador", Isso, é bem isso. entendeu? É. E aí a pessoa fala que nem tem gente que faz um treino no Uhum, GPT e uhum. faz o treino, assim, tá iniciando, beleza. Não, quer ter outras pessoas precisam no personal. Por isso quando você falou da bolha da inteligência artificial, eu tenho eu acho que vai entrar num flat, porque para a gente mudar na inovação, a gente tem que mudar comportamento, cultura e a nossa interação com a inovação. E não é todo mundo que é Comportamento humano. aderente a isso. Sim, As sim. pessoas elas ainda partem do princípio, a maior que a gente na Muito, nossa bolha que já é mais muito. tech, é tudo ágil. Ah, não, tá aqui. Não, cara. A Sim, camada tá sim. aqui, entendeu? Eu vejo isso pela minha área também. A pessoa pode ir lá na IA e fazer um post? Pode, mas eu percebo que não tá afim, não. Ela quer para você pegar o detalhe dela, a emoção É. que ela quer no Então eu post. parto desse princípio, É, que você tem uma agilidade maior, uma produtividade maior, mas por hora não substitui. E não sou. assim, e ainda não conseguiu fazer com excelência, Não sabe? mesmo, Então, não assim, mesmo. você consegue ter, ajuda muito, e eu acho que é uma conversa que tem que ser trazida. A parte de ordenação entra muita inteligência artificial para o pequeno, porque diminui gastos, né? Sim, sim. Principalmente se ele precisa E se não for tão caro otimizar. ali? Mas, ela vai ajudar muito a algumas operações a ganhar fôlego, mas não substitui a interação humana. Eu percebo muito pequenos negócios até aqui e fica lá no chatbot, aí dá 15 minutos, interage de novo com você, fica questionando, fica pipocando ali, e você fica com raiva, você fala: "Ai, nem quero Você mais esse pega raiva. orçamento". É, exatamente. Aí eu pego um rancinho, dependendo Aham. se eu não consigo a resposta. Gente, quem ouviu até aqui, por favor, dê seu like aí no vídeo, se inscreve no canal para fortalecer aí Luiz Talks e segue a Nath nas redes dela, que ela produz conteúdo. Mais Eu uma fico vez, muito Nath, feliz. obrigada. Gostou do nosso Ah, eu papo? adorei, gostei, foi assim bem Leve, um né? cafezinho foi. Foi uma Desafio aula. Eu eu sugiro você agradeço fazer por um curso. isso. Agradeço muito por isso. Espero que a gente volte a se encontrar e converse muito sobre isso Com ainda. certeza. Aqui é a oportunidade de quase uma porta que me permitiu tratar essa narrativa aqui de um território diferente para mim, que é um podcast. Mas espero que em pouco tempo a gente fale, Lu, olha só, estamos conversando sobre Sim. isso em outros ambientes, sabe? Sim, sim. Gente, obrigado e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde. Bom dia.